Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista com foco em linfomas. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre um grupo de linfomas que são os linfomas de células T. Então, vocês sabem, a gente tem dois tipos de linfócitos. Na verdade, a gente tem três tipos de linfócitos normais no nosso corpo. O mais comum deles são os linfócitos B, que são os que fazem os nossos anticorpos. A gente tem os linfócitos T, que são como se fosse o maestro do nosso sistema imunológico. E a gente tem um subtipo bem específico, chamado de linfócitos NK, que são células que são criadas para combater células tumorais. Grande parte dos nossos linfomas são de células B, mais ou menos 85% a 90%. E aí a gente vai ter em torno de 10% a 15% de linfomas de células T. E também alguns linfomas de células NK. É um grupo raro e dentro desse grupo a gente tem vários subtipos de linfomas T e que muitas das vezes esses linfomas são muito raros. Então a minha ideia é gravar um vídeo, mesmo que pequeno, falando de cada subtipo, que eu sei que para o paciente é importante ouvir alguma coisa da sua doença. Então, quando existe esse diagnóstico de linfoma T, a gente precisa destrinchar nos vários subtipos que a gente tem. Tem várias maneiras de fazer isso. A gente pode fazer, por exemplo, pela localização. A gente sabe que tem linfomas T que vão acometer mais pele, outros que vão acometer alguns órgãos, por exemplo, intestinal, fígado e baço, no que a gente chama de linfoma hepatoesplênico. E existe um grupo que vai acometer principalmente os linfonodos, que é a apresentação mais comum dos linfomas, né? Então é o que a gente chama de linfomas T nodais. É muito importante essa distinção entre os subtipos, porque existem subtipos de bom prognóstico, existem subtipos de pior prognóstico, existem terapias específicas para alguns subtipos. Quando você receber esse diagnóstico, é muito importante conversar com o seu médico para tentar chegar nos subtipos do linfoma T. E também é muito importante hoje em dia a gente olhar a expressão de uma proteína chamada CD30, tá? Por quê? Porque a gente tem uma terapia direcionada para essa proteína CD30 que pode ser associada à quimioterapia no cenário dos linfomas T. De uma maneira geral, principalmente falando dos linfomas mais comuns, os linfomas T nodais, a ideia, quando o paciente tem condição clínica, é fazer uma quimioterapia e depois consolidar com um transplante autólogo. São pacientes que chegam geralmente com muitos sintomas, prurido, coceira, né? Febre, perda de peso, sudorese noturna. Então o paciente pode chegar bastante doente, mas que costuma responder mais rápido ao tratamento. O grande problema é que, infelizmente, os linfomas T ainda têm uma alta taxa de recaída, ou seja, uma parte significativa dos pacientes, a doença pode voltar. Existe muito estudo nessa área, ainda é uma das áreas que a gente precisa melhorar no tratamento dos linfomas. Mas isso eu estou falando de uma maneira geral. Como eu falei com vocês, é muito importante chegar em cada subtipo de linfoma, porque cada um desses linfomas T tem uma particularidade. Então, ao receber esse diagnóstico, converse com o seu médico. Caso haja alguma dúvida em relação ao que está no laudo da patologia, peça uma revisão de lâmina, converse sobre quão importante é ter esse diagnóstico, esse subtipo, para que o médico possa planejar o seu tratamento e te oferecer a melhor terapia. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais de cada subtipo e com isso eu espero que eu possa ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse grupo de doenças tão raras.